Seja bem-vindo ao 8º episódio da nossa série Líder Lidere. Eu sou Carol Castro, autora desse livro que já é um dos best-sellers da Amazon e tô aqui hoje para falar com vocês sobre o tema do capítulo 8 desse livro. Antes de começar o conteúdo, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, ativar o sininho e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Nós já temos 7 vídeos dessa série antes desse daqui, que correspondem naturalmente aos 7 capítulos anteriores do livro. Então, se você ainda não assistiu, fica a dica também para você depois maratonar esses outros episódios. Vamos ao capítulo 8, entendendo perfis comportamentais. O que é que perfil comportamental tem a ver com liderança? Tudo a ver. Mas já quero também te trazer uma outra perspectiva. O ser líder está acima do seu perfil comportamental. Nesse capítulo 8 do livro Líder Lidere, nós passeamos por 2 teorias de perfis comportamentais. Uma delas chama The Big Four, os grandes 4, os 4 gigantes, e nós também vamos visitar aqui uma outra teoria de perfil comportamental que é o DISC, a análise DISC. Ali é onde nós temos 4 padrões também de perfil comportamental. Independente da ferramenta que você decida usar, independente da teoria que você decida usar, tem algo por trás da análise de perfil comportamental que é o que tem que te motivar a olhar para si mesmo, mas também a olhar para o outro que você comunica. Qual é a importância de você conhecer o seu perfil comportamental enquanto líder? É você conhecer tanto suas fraquezas e as suas fortalezas, mas também eu quero despertar um interesse em você de conhecer o perfil comportamental do outro, aquele com quem você comunica. E faz toda a diferença. Você, líder, é responsável pelo ciclo completo da comunicação. E durante uma comunicação não é só sobre o que você fala, mas é sobre também o que o outro entende, a ação que é gerada e a forma que ele executa. Então, muitas vezes nós temos a tendência de nos comunicar na nossa linguagem, de acordo com o nosso perfil comportamental, trazendo à tona um padrão de comunicação, elementos de comunicação que são nossos, da nossa natureza. No entanto, se você tem que ter aqui um interesse genuíno em completar o ciclo da comunicação, você tem que trazer elementos de comunicação que conectam com o outro e não apenas com você mesmo. Se você parar para pensar, é muito mais fácil falarmos com pessoas que são parecidas com a gente. A gente começa uma frase, o outro já até completa aquela frase, enfim, dá essa realmente sensação de que o outro pensa no mesmo caminho que a gente, parecido com a gente. No entanto, quando essa pessoa, o outro, não é semelhante a nós, a gente tem uma tendência a continuar no nosso padrão de comunicação. E isso aqui pode causar uma falha de entendimento no outro. Mas se temos o interesse no outro nos entender, na comunicação completar esse ciclo, nós devemos trazer para nossa fala elementos do perfil comportamental do outro. Vou dar um exemplo prático, mas primeiro eu quis compartilhar aqui com você qual é o racional disso. Vou pegar primeiro a teoria aqui que eu trouxe para vocês do The Big Four, que ela é uma metodologia de análise comportamental, uma ferramenta que ela realmente classifica diferentes padrões, e aqui nós temos 4 padrões. Temos o padrão do sonhador, o pensador, o amante e o guerreiro. E veja, é sobre pensarmos numa conversa existindo entre um sonhador e um pensador, por exemplo. 2 padrões de comportamento. O sonhador, como o próprio nome já diz, ele enxerga além, ele vê, ele é muito visionário, ele vê algo lá na frente, ele idealiza algo. Então a linguagem dele passa por esse campo sempre do planejamento, da imaginação de algo que ainda não é real. Aí nós vamos para o pensador, que já tem qual característica como super ponto forte? Análise, foco. Então ele é totalmente realista, ele é pé no chão, que vai analisar risco, que vai analisar planilhas, certo? Pensa um sonhador conversando com um pensador. De onde que cada um conversa, né? Eles conversam da sua própria natureza. Enquanto o sonhador está tentando engajar através de uma visão, o pensador ele precisa de dados, de números concretos para que ele possa se engajar no processo, e não da visão, mas mais do pé no chão. Qual é o segredo do sucesso dessa comunicação? É a gente entender quem é que aqui tem um interesse na comunicação. Vamos supor que seja do pensador para o sonhador.
Então, para o pensador engajar um sonhador, não basta ele apresentar apenas números, planilhas e racionais. Ele vai ter que trazer para a fala dele elementos de idealização, elementos de visão, explicar o quanto aquele número impacta o futuro da empresa, para que ele tenha o sonhador com ele na fala. Então, se o pensador ele se comunicasse apenas considerando o que é importante para ele, dificilmente ele engajaria um sonhador. E vice-versa também. Eu peguei aqui um exemplo simples só para trazer para você essa reflexão de que acima do seu perfil comportamental, você é líder. Você tem que ter um interesse que o outro te entenda, que o outro se engaje na sua fala. Então, com inteligência emocional de liderança, você traz para o seu padrão de comunicação a fala, elementos que são importantes para o outro. Então eu quero te convidar a se aprofundar nesse capítulo 8, onde nós temos aqui uma explicação detalhada desses padrões de comportamento, mas também dos perfis comportamentais de acordo com uma outra metodologia, que é a metodologia DISC. Independente da análise, é você entender que o importante aqui é você não olhar apenas para você mesmo. Não é sobre, eu sou assim, quem quiser lidar comigo, que se acostume, que aprenda. Não, um líder não tem essa mentalidade. A mentalidade do líder é saber de perfil comportamental para gerar mais pontos de conexão, maior engajamento nessa fala, nessa comunicação. Além disso, um outro ponto muito importante que a gente trabalha aqui nesse capítulo é sobre a importância de você conhecer o perfil ou o padrão de comportamento do outro para você negociar, para você poder motivar tarefas. Tem perfis que eles funcionam muito bem sob pressão, isso traz ali uma certa adrenalina para alguns perfis. No entanto, para outros perfis, o excesso de pressão tende a travar a evolução de alguns andamentos de projeto. Então, o importante aqui, enquanto líder, é você conhecer quem compõe o seu time e saber qual é a linguagem que você precisa acionar para engajar cada um deles. Apesar de ser um time só, você, líder, vai ter que liderar individualmente, a partir do padrão que você interpreta de cada um dos seus liderados, para saber bem certinho qual é a tecla certa de motivação em cada um deles e adequar a sua linguagem a todos. Pessoas diferentes vão receber a mesma mensagem de uma maneira diferente, de acordo com o seu padrão de comportamento. Então, para você, líder, fica essa tarefa de conhecer não apenas o seu padrão, mas também de conhecer o padrão do outro, porque você tem um interesse o tempo todo de construir outras pessoas. E eu quero conhecer um pouco mais de você. Deixa aqui nos comentários qual é o seu padrão de comportamento, qual é o seu perfil comportamental, para eu conhecer um pouco mais de você. Talvez você já tenha passado por alguma análise ou mesmo que você não tenha passado. Escreva aqui quais são as habilidades, as suas fortalezas claras, declaradas, que você identifica no seu perfil comportamental, tá bom? Te vejo no próximo episódio para a gente falar sobre o capítulo 9 do livro Líder Lidere. Até mais!